Olá, muito bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, que neste ano de 2023 tem refletido sobre personagens bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Personagens que nos inspiram, personagens que nos aconselham, que nos advertem e que nos estimulam ao trabalho no reino de Deus. Hoje nós temos diante de nós um personagem importante do Antigo Testamento, importante porque ele tornou-se, na verdade, o primeiro rei do povo de Israel. E você já sabe que eu estou falando de Saul. Um personagem que, uma vez sendo aclamado rei em Israel, tornou-se de certa forma arrogante, prepotente e autossuficiente, não dando muita atenção ao que Deus determinava para ele que ele realizasse. Então, temos diante de nós esse personagem. A base bíblica é o livro de 1 Samuel, claro, o livro do Antigo Testamento, e dos capítulos 9 até o capítulo 31, nós temos lances que envolvem a vida de Saul. Não apenas de Saul, mas também já envolvendo o rei Davi, que tornou-se depois o substituto do rei Saul. Então, ali está diante de nós esse personagem. No último estudo, nós conhecemos o personagem Samuel. E Samuel foi aquele, digamos, o último dos juízes, mas que também foi profeta e também foi sacerdote sobre o povo de Israel. E foi exatamente nos dias de Samuel que o povo de Israel insistiu muito pedindo um rei, a exemplo do que as outras nações praticavam. Para começar, eu gostaria de olhar um pouco a situação política de Israel no momento em que este povo pede um rei. Deviam ter se passado aí pouco mais de 300 anos desde que, sob a liderança de Josué, o povo de Israel tomou posse da terra prometida. Só que nesse período, Israel era, na verdade, assim, uma confederação, poderíamos chamar assim, uma confederação de 12 tribos. E estas 12 tribos, elas tinham, assim, muita autonomia, autossuficiência em muitas coisas. Não havia, assim, um governo, digamos, sobre todas as tribos. E é um sistema, poderíamos assim dizer, que já estava um tanto deteriorado, especialmente porque quem governava o povo, ou quem se propôs a governar e a guiar o próprio povo, era Deus, que levantava juízes, que despertava juízes em situações muito especiais. Contudo, a lei de Deus é que deveria governar e conduzir este povo. Só que isso não andou direito em razão das atitudes do próprio povo. E em meio a isso, eles estavam constantemente sendo ameaçados pelos filisteus, também por outros povos. Contudo, os filisteus, que eram talvez o povo mais organizado militarmente, eles eram uma ameaça constante ao povo de Israel. E está aí uma das razões, talvez, que fez com que o povo pedisse um rei. É claro que o profeta Samuel tentou dizer ao povo: olha, o rei de vocês é Deus, o governo é o governo do vosso Deus, ele protege vocês, ele defende vocês e com a sua lei ele guia vocês. Contudo, o povo não deu muitos ouvidos a isso e realmente insistiu pedindo um rei. Pois bem, o próprio Deus diz a Samuel: atende o pedido deles, explica também para eles o que significa ter um rei.
E então começa esse processo da escolha do primeiro rei. E como é que se chega a Saul? Bom, o texto bíblico claramente diz que Deus escolheu a Saul para ser rei em Israel. E ele o faz através de Samuel, o sacerdote, aquele que vai ungir Saul para ser rei em Israel. Bom, como é que Saul entra em cena? E é bem interessante porque Saul, ele era filho de um fazendeiro da tribo de Benjamim. Lembram, a tribo de Benjamim morava bem ao sul. Né? A distribuição da terra entre as 12 tribos, né? Havia a maior concentração no norte e no sul, né? Onde posteriormente se estabeleceu a cidade de Jerusalém. Lá estava a região da tribo de Judá e bem ao sul a tribo de Benjamim. Então aconteceu um fato curioso, que esse fazendeiro lá da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, o pai de Saul, num determinado momento suas jumentas se extraviaram, fugiram de casa. E aí Quis pede ao seu filho Saul para que ele vá em busca das jumentas. E eles realmente vão e estão à procura, só que eles não encontram as jumentas. Aí o ajudante de Saul diz: olha, vamos consultar o profeta. Nós temos aqui o profeta Samuel, vamos consultá-lo. Quem sabe ele pode nos indicar onde estão as jumentas. E eles se dirigem e têm um encontro com Samuel, que vai ao encontro deles. E então, resumindo, diz que Saul foi escolhido por Deus para ser príncipe em Israel. E é claro que o Saul, ele titubeia, ele diz: mas eu sou de uma tribo tão humilde. Bom, mas ali acontece a eleição, o que Deus havia dito a Samuel, e Saul então é ungido rei em Israel. Ele é posteriormente coroado, né, rei em Israel. É claro que ele não é imediatamente aceito por todas as tribos. Contudo, num primeiro episódio, isso está lá em 1 Samuel capítulo 10, na verdade, capítulo 11, quando Saul derrota os amonitas, né? Era um povo que os ameaçou. Então ele é reconhecido por todos como rei e também aceito por todos como rei em Israel. Muito bem, o problema é que a glória e a fama subiram à cabeça de Saul. E ali estava o grande problema dele. Eu acho que o Saul nunca entendeu direito que ele havia sido escolhido por Deus para ser rei em Israel. E o que nós vemos na história do rei Saul é que ele se tornou arrogante, se tornou prepotente e insistia em fazer as coisas do seu jeito. Como nós diríamos hoje, ele com frequência botava os pés pelas mãos, né? Ele tomava atitudes que não cabiam a ele tomar, e isso lhe trouxe desgraça e fez também com que Deus lhe tirasse o reino que lhe havia sido dado. Um desses episódios nós encontramos lá no capítulo 13 de 1 Samuel. É bem interessante porque Saul, ele num determinado momento tomou a vez de Samuel e ofereceu sacrifícios, que era uma função dos sacerdotes. E como Samuel estava demorando a chegar num determinado momento, num momento de guerra, então Saul disse assim, está lá no capítulo 13, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e oferecerei o sacrifício. Eu vou oferecer o holocausto.
E mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, chegou Samuel. E Saul saiu ao encontro dele e o saudou. E aí Samuel perguntou: o que foi que você fez, Saul? E aí Saul disse: olha, os filisteus estavam vindo contra nós e nós não tínhamos buscado o Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci os holocaustos. Eu decidi como deveria fazer as coisas. E aí Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor havia ordenado. Então, como eu disse antes, ali estava o grande problema de Saul, né? Que tomava as atitudes impensadas, não dando atenção à lei e ao mandamento de Deus. E o interessante é que já Samuel lhe anuncia: olha, né, Deus já rejeitou você, né? Deus já escolheu alguém outro que vai ser rei no seu lugar. Bom, isso, digamos, se completa num outro episódio que eu também quero destacar brevemente, que está no capítulo 15, né, cujo título é 1 Samuel 15, a desobediência de Saul e a sua rejeição. A desobediência de Saul e sua rejeição. O que aconteceu? Deus deu uma ordem, né, através do profeta Samuel, de que Saul atacasse os amalequitas. E diz assim: portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram, não poupe ninguém. Essa é a ordem de Deus. E Saul foi e derrotou os amalequitas, acabou com eles. E a ordem de Deus é também que ele não poupasse nem pessoas, nem o gado, nem qualquer riqueza do povo amalequita. O que fez Saul? Está lá no verso 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. E então veio a palavra do Senhor a Samuel, que disse: olha, eu lamento ter escolhido Saul como rei em Israel, porque ele não obedece a minha palavra, ele não executou as minhas ordens e a minha palavra. E aí o Samuel vai ao encontro de Saul. E quando ele chega perto, ele pergunta: Saul, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Né? Que é isso, Saul? E aí o Saul disse assim: olha, Samuel, nós trouxemos isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos. Nós achamos melhor fazer assim. Bom, vamos guardar o melhor e vamos oferecer como sacrifício ao Senhor. E aí Samuel mais uma vez disse a Saul: por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor? Saul, por que você não atendeu à voz do Senhor? E aí Samuel disse outras coisas importantes para Saul que nos fazem pensar. E eu diria que aí está uma das mensagens desse estudo. Samuel disse: Saul, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros.
E aí Samuel completou: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor o rejeitou como rei. E aí o Samuel disse a Saul: eu não vou voltar a você, não voltarei a você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei em Israel. E aí Samuel se retira. E Saul, desesperado, segura a capa, né, de Samuel, e de tal maneira que ela se rasgou. E aí Samuel disse a Saul, repito, 1 Samuel 15, verso 28. Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Essa questão aqui nos faz pensar, essa questão do sacrifício, a desculpa que Saul dá. Eu decidi assim, vamos poupar o melhor do gado e vamos trazer como oferta ao Senhor. E aí, através de Samuel, Deus pergunta: será que o Senhor tem mais prazer em receber sacrifícios do que em que a sua palavra se cumpra, seja obedecida? Isso nos lembra aquela outra palavra que está no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 5, quando Salomão diz assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. E é importante isso, porque ainda para a nossa realidade como povo de Deus hoje, o que Deus quer? Que façamos alguns sacrifícios, quer sejam físicos, pessoais, ou que peguemos coisas nossas para serem dedicadas à divindade? Ou será que Deus quer que lhe obedeçamos a sua palavra, que confiemos na sua palavra, no seu amor e na sua misericórdia? É bem significativo isso, né? Chegar-se para ouvir é melhor do que simplesmente tentar conquistar Deus através de sacrifícios. Pensemos sobre isso. Bom, uma vez rejeitado como rei em Israel, Saul entra também, eu diria assim, numa fase de depressão. O texto bíblico diz que ele passa a ser atormentado, está lá no capítulo 16, por um espírito maligno, né, que agora o atormenta. E eles descobriram e entenderam que a música acalmava a Saul. Ele tinha aqueles acessos de raiva, em que ele não se controlava, e aí os próximos dele constataram que a música o acalmava. E por isso disseram: vamos buscar alguém que saiba tocar a harpa muito bem, né, para que no tocar da harpa Saul se acalme. Bom, aí entra em cena o substituto de Saul, Davi, né, um jovem pastor de ovelhas que manejava muito bem a harpa e que então foi chamado, e assim Davi chega ao palácio, ao palácio do rei. Ele faz parte, ele é acolhido por Saul. Saul gostou dele, né, porque lhe fazia muito bem. Mas logo em seguida, né, Saul começa a ficar com inveja de Davi. E isto aconteceu porque numa batalha contra os filisteus, quando o gigante Golias desafiava dia após dia o exército de Israel, Davi, que tinha sido mandado por seu pai para visitar os irmãos na guerra, vendo aquele gigante, diz: mas que é isso? Né? Como é que esse homem vem afrontar o povo de Israel? E aí ele se propõe a lutar com Golias. E você conhece a história, né? Com sua funda e algumas pedras ele derrota o gigante Golias. E o que acontece quando o exército de Saul volta vitorioso? As mulheres, né, com danças e cânticos, saudavam o rei e cantavam: Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares.
E aí começa a inveja, né? O Saul passa a ver em Davi uma concorrência desleal, né? Desculpe, não é a palavra, concorrência desleal do ponto de vista de Saul, né? Porque ele reage e diz: como é que as mulheres cantam que eu feri milhares e que Davi feriu 10 milhares? Então, repito, a inveja, e aí isso já se mistura com ódio, e Saul tenta acabar com Davi. Davi, que inclusive havia casado com sua filha Mical. E os capítulos seguintes de 1 Samuel, eles exatamente trazem essa tentativa constante de Saul tentando acabar com a vida de Davi. E há muitos desdobramentos. Davi foge, Davi é ajudado por Mical, Davi é ajudado pelo próprio filho de Saul, o Jonatas, e entre os quais havia profunda amizade. Mas a tentativa do rei Saul é acabar com Davi. E por vários capítulos do relato de Samuel, nós temos essa tentativa. E Saul vê que, digamos assim, que ele não tem saída. Depois de muitos desdobramentos, digamos, se encaminha até para o final da sua vida aqui na terra. Numa luta contra os filisteus, novamente, ele está desolado, ele está triste, ele está preocupado, porque a ameaça dos filisteus ela ia muito além das forças e das capacidades do seu exército. E ele consulta a Deus, mas Deus já não lhe responde mais, né? Isso já fazia tempo. E aí, então, ele faz uma outra tentativa, digamos, uma tentativa oculta. Ele vai consultar uma médium para ver o que iria acontecer. E isso está no capítulo 28 de 1 Samuel. E é um texto assim bastante controvertido, né, com explicações, até porque a Bíblia não dá uma resposta clara sobre esse evento. Ela, de certa forma, silencia, ela relata um fato. Saul vai em busca da a médium de Endor, para ver o que iria acontecer, para ter uma luz no meio das trevas que ele vivia. E aí o relato do capítulo 28 é que ele vai até esta médium, disfarçado, ela não sabe que é Saul, e pede que a médium consulte alguém que já morreu, porque Samuel já era morto a essa altura. E a médium pergunta para Saul: quem você quer que eu faça subir? E Saul responde: me faça subir Samuel. A médium inclusive diz, mesmo não sabendo que era Saul que a procurava, olha, você está me colocando numa situação de perigo, porque você bem sabe que o rei Saul mandou acabar com os médiums, né, com aqueles que consultavam os mortos e assim por diante. Você está me colocando numa situação difícil. E Saul diz: não, nada vai te acontecer. E então, quando Saul pede que ela faça subir Samuel, o texto bíblico diz que ela viu um vulto e entendeu que seria Samuel. E então Samuel teria dito, né? Saul não vê ninguém, ele apenas ouve. E o que ele ouve é o seguinte, está lá no capítulo 28. Porque você perguntou a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? É o que então Samuel está dizendo para Saul.
Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com que você, o que havia anunciado, o Senhor fez com você o que ele havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não escutou o que ele, no furor da sua ira, ordenou. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo, ou seja, estarão mortos. Então, isso é o que Saul ouviu, que teria sido dito por Samuel, que a cartomante fez aparecer, a médium fez aparecer. E aí vem a grande questão. Era de fato o espírito de o espírito de Samuel que apareceu e que falou com Saul? Há muitas divergências em torno disso. Os próprios intérpretes da Bíblia divergem sobre este assunto. De quem era a voz? Quem falou? O texto nos lembra que Saul, desculpem as confusões entre Samuel e Saul. Tá? O texto bíblico diz que Saul não viu ninguém. A médium lhe disse, olha, é um ancião que está subindo, vestido de uma capa, e aí Saul afirmou e entendeu que era Samuel. Mas teria sido Samuel mesmo? Como disse, há divergências, os intérpretes divergem sobre este assunto. Uns dizem, sim, de fato foi Samuel que apareceu. Já outros dizem, com certeza, é a voz de um espírito maligno que reafirma para Saul aquilo que Samuel já havia lhe dito anteriormente, que o seu reino estava no fim. Eu copiei uma explicação que Lutero deu sobre esse texto. 1 Samuel capítulo 28, que relata esse evento em que Saul consulta a médium. Lutero escreve assim, eu até copiei aqui: nós podemos facilmente ver que trazer Samuel dos mortos era fraude e engano. Esse é o entendimento de Lutero. O evento como um todo vai contra este mandamento de Deus. Por isso não podemos supor que o verdadeiro profeta Samuel foi trazido dos mortos pela médium. Mas quando as escrituras silenciam e não nos dizem se era o verdadeiro Samuel ou não, isto exige de todos nós que saibamos muito bem que por meio de Moisés, Deus proibiu a necromancia. E ele nunca desdiz o que já foi dito por ele. Como poderiam os feiticeiros ter poder sobre os santos que repousam seguramente nas mãos de Deus? Então esse é o entendimento de Lutero, que entende, não foi Samuel que foi trazido dos mortos para falar a Saul, mas que certamente foi usado um espírito maligno que repetiu aquilo que Saul já tinha ouvido de Samuel. Bom, o que é aquilo então que Lutero faz referência? Aquilo que Deus havia ordenado. Isso está em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, Deus fala claramente a Moisés o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês nenhum que queime seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos.
que não exista isso entre vocês, pois quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. Pois bem, seja como for, Saul recebeu também a sua sentença final. E o capítulo 31 de 1 Samuel, ele mostra a batalha, né, contra os filisteus, que identificaram Saul e seus filhos, e eles mataram os 3 filhos de Saul. Deixa eu olhar isto aqui, 1 Samuel, lá no capítulo 31. O texto diz assim: os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então ele disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessarem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso. Então Saul lançou-se sobre a sua própria espada e assim acabou com a sua vida terrena. Um final triste para o primeiro rei do povo de Israel. Um rei que tinha tudo para dar certo, que tinha as qualidades, foi escolhido por Deus, mas um rei que se tornou autossuficiente, prepotente e permitiu que a fama e a glória lhe subissem à cabeça, e ele tomava suas decisões mesmo contrárias ao mandamento do Senhor, fazendo as coisas do seu jeito. Que fique para todos nós aquela palavra que Samuel disse a Saul, quando ele tomou a iniciativa lá e preservou o melhor do gado daquele povo inimigo com a desculpa: vamos oferecer ao Senhor. E aí Samuel lhe diz: o Senhor quer que nós ouçamos a sua voz, obedeçamos a sua voz, porque isto agrada a Deus mais do que 1000 sacrifícios. Que o ouvir da voz de Deus na sua palavra seja algo muito presente no dia a dia de nossa vida. Eu penso que ali está uma das grandes mensagens deste estudo ligado à vida deste personagem bíblico chamado Saul. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e nós nos encontramos no próximo estudo. Dando sequência, chegaremos ao segundo rei de Israel, o rei Davi. Um abraço e a bênção de Deus a todos.